Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar sobre tributação e para isso a gente convidou o nosso sócio tributário, o Igor de Souza. Igor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer, obrigado a você, Luciana. Igor, a gente está agora na mudança de governo e o assunto principal é a simplificação tributária ou todas as questões envolvendo a tributação, né? Alguns assuntos são recorrentes e de preocupação do público em geral, seja ele empresarial ou individual, né? Um dos assuntos que a gente tem conversado muito é sobre a tributação de dividendos. Isso é uma mudança que eventualmente pode mudar completamente o modelo de negócios do país, com todas as suas pessoas jurídicas e etc. Como é que você vê isso? Bem, Luciana, essa questão da tributação de dividendos é algo que todos os candidatos que foram candidatos a presidente aí trouxeram. É uma tendência mundial. Poucos países hoje não tributam os dividendos, o Brasil é uma exceção. Do ponto de vista do investidor estrangeiro, também não é um grande problema para ele a tributação dos dividendos, porque eles conseguem usar esse crédito do dividendo que é retido aqui no Brasil para compensar com o imposto deles lá fora. Agora, para o investidor nacional, isso pode mudar muito a dinâmica de como vão ser feitas as composições para investimentos no Brasil, ou para prestação de serviços, ou para geração de negócios, porque pode ser, e a gente não sabe ainda como é que vai se dar, né? Mas pode ser que isso traga realmente um adicional na carga tributária das empresas e deixe de ser interessante, por exemplo, um publicitário, um advogado, aquele pequeno e médio empreendedor prestar serviço por intermédio de pessoas jurídicas. Às vezes vai ser mais interessante prestar por intermédio de pessoas físicas, o que vai trazer também uma simplificação para a dinâmica dos negócios no Brasil. Ninguém fala em tributação de dividendos também sem falar em redução da alíquota nominal do tributo também no balanço. Então, todos os governos, todos os candidatos, quando falarem em aumento de tributação de dividendos, também falarem em redução da tributação em balanço e simplificação tributária, que eu acho que esse é o grande mote, eu acho que a reforma tributária é o que a gente deseja, é o que a gente vê quando a gente conversa com os clientes, principalmente as empresas multinacionais. Eu tenho um exemplo de um cliente nosso da Noruega. Eles têm, na sede na Noruega, que é uma grande fábrica, uma grande indústria, eles têm 4 funcionários para cuidar da questão fiscal tributária deles no mundo inteiro. Aqui no Brasil, que a indústria é menor, só no Brasil eles precisam de 70 funcionários para cuidar das obrigações acessórias. São diversos tributos sobre receitas de venda de mercadorias, ou seja, a gente tem 4 ou 5 tributos que incidem sobre o mesmo fato, né? PIS, COFINS, ICMS, IPI. Então, assim, é uma loucura. E cada um deles uma forma de apuração, uma forma de recolhimento, uma forma de obrigação acessória diferente, um tipo de controle diferente. Então, assim, não faz muito sentido mesmo essa complexidade, né? Então, a ideia qual que é? Redução da base tributável e simplificação e, junto com isso, a combinação da tributação sobre os dividendos. Mas, no final das contas, a gente vê muito qualquer tipo de medida que aumente a tributação e não que diminua. Então, é possível que eles instituam a tributação sobre os dividendos sem fazer a simplificação antes? Eu acho que não é possível. Assim, simplesmente instituir a tributação sobre os dividendos, eu acho que traria sem mexer na simplificação e sem mexer na redução da alíquota nominal do imposto, eu acho que traria um excesso de tributação para os contribuintes, o que tornaria muito difícil a vida nossa de contribuinte aqui no Brasil. A gente já paga, nossa carga tributária ela é elevada e ficaria muito difícil a competitividade das empresas nacionais com as empresas estrangeiras se esse fosse o modelo. Agora, a tributação de dividendos combinada com a redução da alíquota nominal e a simplificação do sistema de apuração, unificação de tributos, redução de obrigações acessórias, isso é algo muito interessante e muito desejável, assim, e eu acredito que isso, nesses próximos 4 anos desse governo, em algum ano deve passar. Entendi. A outra coisa que a gente ouve bastante, que na verdade já sofremos aí uma mudança temporária, foi a questão de tributação nos fundos de investimento exclusivo, né? Teve uma medida provisória que instituiu a tributação e depois a lei não foi votada, então ela perdeu a validade, mas estão aí discutindo votar a lei. E aí? Esse é outro ponto também, que é importante estar atento.
Mas eu, diferentemente do que eu acredito em relação à tributação dos dividendos, eu acho pouco provável que tenha uma mudança na tributação dos fundos. Porque o fundo ele é um instrumento de investimento coletivo, né? Seja ele um instrumento para investir uma família, um family office ou investidores institucionais, ele é um instrumento para reunir investidores para poder fazer investimentos coletivos. E daí o porquê que ele é desonerado? Porque, na verdade, a tributação ela deve recair sobre o investidor e não sobre o fundo. O fundo ele tem que ser neutro do ponto de vista fiscal. Se você começar a instituir tributação sobre fundo, a consequência é acabar com essa indústria dos fundos e aí terão que ser criados novos instrumentos para investimento coletivo, porque o fundo vai realmente perder o sentido de existir. Mas a grande maioria dos fundos de investimento são para investimento coletivo ou a gente tem muito fundo familiar? A pessoa que tem bastante dinheiro e coloca tudo num fundo? Tem muito fundo familiar, family office. É difícil você ter fundo de uma pessoa só. Né? Então, você tem uma família que se concentra para investir, pega o dinheiro da família para investir em um family office qualquer, em diversos tipos de investimentos. Isso é comum. O fundo de um único investidor, ele é menos, assim, praticamente não existe. O que existe são fundos familiares. E é um instrumento coletivo. É aquela família que se reúne para investir. Não são investidores institucionais, necessariamente, mas são investidores que estão trabalhando em conjunto com determinado rendimento. Entendi. E fala mais um pouquinho sobre a simplificação tributária. Porque, na verdade, a gente tem a questão de muitos tributos federais sobre uma mesma fato gerador, mas a gente tem esse problema de tributos estaduais e guerra fiscal. Como é que você acha que isso pode ser simplificado? Tá. O nosso sistema tributário ele é uma herança do que nós somos, né? Então, na verdade, a nossa lei ela é toda picotada, cheia de exceções, cheia de regras para cada determinado setor, de acordo com a força que aquele setor tem para fazer lobby no Congresso. Então, determinado setor X resolve que, para poder ser competitivo, ele precisa de uma redução da alíquota do IPI. Ele tem a força adequada, ele faz o lobby no Congresso e consegue essa redução da alíquota do IPI. Mas aí o outro setor, que também paga o IPI, não tem tanta força e não vai conseguir. E assim vem vindo essa nossa legislação há muitos anos, né? A gente tem um modelo aí de tributação e que praticamente é uma tributação exclusiva para cada setor, para cada tipo de contribuinte. Então, isso dificulta muito a vida das empresas, a vida dos contadores, a vida dos profissionais do direito, juízes, enfim, todo mundo que está da Receita Federal, das Secretarias de Fazenda dos Estados, porque são tantas regras e tantas exceções que a complexidade fica muito grande. Quando se fala em simplificação, o que é a simplificação? É retirar essas regras, essas exceções, criar uma regra única, sem incentivo, sem redução de impostos, e que seja uniforme para todos, e com um menor número de tributos, além dos que já existem hoje. Então, tentar unificar algumas tributações, né, ICMS, ISS, IPI, todos os tributos que incidem sobre bens, venda de bens e prestação de serviços, tornar um tributo único, para que torne a vida do contribuinte um pouco mais fácil. Só isso, sem mexer em alíquota efetiva, só isso já traria um benefício enorme para o sistema tributário brasileiro e para os contribuintes também. A redução de custos operacionais para poder se apurar impostos seria muito grande para as empresas e muito desejável. Eu acho que isso vai acontecer. Hoje no Congresso nós temos, que eu me lembre, pelo menos 3 propostas importantes para essa simplificação. Uma é do IPE, os economistas do IPE fizeram um estudo muito bem feito. Uma é daquele deputado Hawley, e tem uma outra que é do Centro de Estudos Fiscais de Cidadania, que é o Bernardo Api, Eurico Diniz de Santos, é um grupo de pessoas especializadas em tributação que, financiado por grandes empresas, desenvolveram um modelo de simplificação tributária. Esse é o projeto que hoje está mais à frente e que as empresas e eu acredito também que os políticos tendem a aprovar no Congresso. Se isso for feito, vai ser uma grande vitória para todo mundo, para o país como um todo. Redução de encargos tributários, melhoria na competitividade, mais acertos no recolhimento, menor dificuldade para arrecadação, enfim. É ótimo, é bom para todo mundo. A gente está precisando disso. E, por outro lado, a gente acaba de ter aí aprovada a Rota 2030. Então, você vê, é isso que nós estamos falando. A Rota 2030 é um programa de incentivo para a indústria automotiva. A indústria automotiva fala que não consegue ser competitiva sem ter esse incentivo.
E assim vem acontecendo. Isso é histórico no país, né? Não é o primeiro programa de incentivo para a indústria automotiva, mas é histórico. Assim tem a indústria de aviação, assim tem, enfim, diversas outras indústrias de cosméticos, enfim, cada uma pleiteia os seus benefícios. Só que isso torna muito difícil o dia a dia da apuração, porque quando você faz um programa como esse, você não mexe só com aquela a montadora que está fazendo o carro. Tem todo um sistema, uma cadeia de produção que vem por detrás, que tem que se adaptar a isso. E essa cadeia de produção, ela produz para a indústria automotiva, ela produz para a indústria aeronáutica, ela produz para a indústria de portos, ela produz, enfim, para diversas outras indústrias, e para cada indústria, aquele fornecedor daquele material, daquela matéria-prima, ele tem que apurar o tributo dele de uma forma diferente, para atender o incentivo que está lá na frente, na montadora do automóvel. Isso torna a vida desses contribuintes muito difícil. Então, o empresário acaba especialista em tributos e não no negócio dele. Isso é bem comum mesmo, é verdade. Igor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Luciana, é um prazer. Por hoje é só, mas semana que vem a gente tem mais uma conversa aqui no Madrona Talks. Não perca!